E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Edmar, professor de Biologia, trazendo para vocês mais um conteúdo, mais um vídeo, trazendo o primeiro vídeo, não sei, depende da turma que você é, tá? Depende do conteúdo também. Trazendo um vídeo sobre biologia, a gente vai falar de transporte de substâncias. Tá? Quando a gente começa a falar de transporte de substâncias, a gente tem que falar de uma estrutura chamada de membrana plasmática. Tá? O que é membrana plasmática? A membrana plasmática é uma estrutura que vai revestir externamente as células, seja ela eucarionte ou procarionte, tá? Então todas as células possuem membrana plasmática, tá, pessoal? E ela vai delimitar o tamanho da célula, beleza? E também vai controlar tudo que entra e tudo que sai. Também, além disso, atua como um processo de proteção. Bom, a membrana plasmática ela é formada por duas camadas, uma bicamada lipídica, tá? Por que uma bicamada lipídica? Porque a gente vai ter uma camada de fosfolipídios com uma espécie de gordura mais na parte externa e uma bicamada e uma outra camada de fosfolipídios mais na parte interna, tá? Esta parte aqui, suponhamos que seja o meio externo da célula, ou seja, fora. E essa parte aqui, suponhamos que seja uma parte interna da célula, tá? Ou seja, dentro. Deixa eu pegar meu canetão aqui, porque caiu. E eu tenho que pegar que eu vou usar. Vamos lá. Então, fora da célula, dentro da célula, tá? E a célula precisa se oxigenar, a célula precisa se nutrir, tá? E aí acontece um processo chamado de transporte de substâncias, beleza? Nós temos dois transportes bem conhecidos. Nós temos um transporte chamado de transporte passivo, tá? Quando eu falar em transporte passivo, pessoal, eu falo naquele transporte sem gasto de energia, ou seja, a célula não gasta energia para poder absorver ou para poder recolher, para poder transportar nutrientes do meio externo para o meio interno, beleza? Então esse é um transporte passivo sem gasto de energia, tá? E o transporte passivo, ele é dividido em dois tipos. Nós temos o transporte passivo do tipo de difusão, e nós temos transporte passivo do tipo osmose. Tá? Pessoal, isso aqui sempre vai ser a favor do gradiente de concentração. Como assim gradiente de concentração? Suponhamos que a nossa célula aqui ela tem uma quantidade muito grande, mas muito grande de sódio, tá? De Na+, beleza? Ela tem uma quantidade muito grande. A outra célula do lado dela não tem essa quantidade de Na+. O que ela vai fazer? Ela vai passar da célula que tem mais para a célula que tem menos, até as duas estarem equilibradas. Isso é chamado de gradiente de concentração. Então, o transporte passivo ele é a favor do gradiente de concentração, daquele que tem mais para o que tem menos, até eles se equilibrarem. Beleza? Difusão, pessoal, é quando a gente transporta geralmente soluto. Tá? Ou seja, partículas sólidas ou partículas ou substâncias. Exemplos. O seu tecido epitelial, pessoal, ele não possui vascularização, ou seja, não tem vasos sanguíneos. Tá? Então, as células mais distantes da corrente sanguínea, elas precisam se nutrir. Quem vai fazer essa nutrição dela? As células adjacentes, aquelas células próximas. As células próximas vão pegar os nutrientes, vão passar de uma para outra até chegar naquela célula mais distante. Isso é chamado processo de difusão. Beleza? E o processo de osmose? Pessoal, osmose é geralmente quando a gente transporta soluto, ou seja, água. Tá? O transporte geralmente de água de uma célula para outra. Beleza? Então, transporte passivo sem gasto de energia, a favor do gradiente de concentração, dividido em dois tipos, geralmente difusão e osmose. Tem a difusão facilitada, mas eu não vou falar dela para vocês agora, beleza? Bom, pessoal, depois do transporte passivo, nós temos o transporte, vou colocar aqui, ó, interno, tá? Nós temos o transporte ativo. O transporte ativo já é um processo completamente inverso ao transporte passivo, porque a gente utiliza proteínas de canais, tá? E é contra o gradiente de concentração, beleza? No transporte passivo, a gente tem um grande gasto de energia,
Tá? A célula vai gastar energia para poder fazer esse transporte, beleza? E ele não é a favor do gradiente, ou seja, não é de quem tem mais para quem tem menos. Vai demandar da célula, vai demandar das necessidades que a célula tem. Um exemplo clássico aqui, ó, seria a bomba de sódio e potássio. Bomba de sódio e potássio. O que seria a bomba de sódio e potássio? Pessoal, a bomba de sódio e potássio é um processo que ocorre dentro das células musculares que ajuda na contração muscular. Beleza? Quando a célula tem muito, vamos fazer aqui uma célula, ó. Quando a célula tem muito Na+ dentro dela, as células musculares têm muito sódio, que é Na+, o seu músculo contrai. Beleza? E quando você precisa relaxar o músculo, esse Na+ sai para fora da célula, tá? E entra o quê? Entra K+, que é potássio. Então a bomba de sódio e potássio funciona de que maneira? Quando o músculo quer contrair, beleza? As células absorvem sódio. Bom, absorveu o sódio, contraiu o músculo. Quando a célula precisa relaxar, quando o músculo necessita relaxar, retira-se o sódio e entra potássio. Beleza? Por isso que falo para vocês sempre como banana, porque ajuda na contração muscular, ajuda a relaxar o músculo. Isso é um transporte ativo. Por que é um transporte ativo? Porque depende da necessidade da célula. Ela vai gastar energia para fazer isso aqui. Beleza? Então, esses são dois tipos de transporte que ocorre dentro das células, através da membrana plasmática. Passivo e ativo. Bom, pessoal, além disso, nós também temos um transporte chamado transporte vesicular. Vou apagar tudo aqui, tá? O transporte vesicular é quando a célula forma uma vesícula através da membrana plasmática. Então, por exemplo, aqui, ó, a minha célula, tá? Nós temos dois tipos de transporte vesicular. Nós temos a endocitose e nós temos a exocitose. Tá? O que é endocitose? Endocitose, o nome já fala. Endo, entra na célula. Tá? E a endocitose é dividida em dois tipos. Em fagocitose e pinocitose. Tá? Vamos lá? Como é que é dividido isso aqui? Como é que acontece a endocitose e como é que acontece a pinocitose? Ou a fagocitose e a pinocitose. Vamos lá, tá a célula aqui bonitinha. Aí vai passando, por exemplo, uma partícula aqui. Pode ser uma partícula alimentar ou pode ser um líquido, tá, pessoal? A célula vai fazer o quê? Vai ver essa partícula e ela vai criar uma pequena invaginação, tá? Aí, a partir dessa invaginação da membrana plasmática, ela vai se nutrir dessa partícula que está passando dela, próxima a ela. Então, a membrana plasmática abraça a substância e traz para dentro da célula, para dentro do citoplasma, para que seja absorvida. Hoje a gente vê isso aqui muito, tá, pessoal? Muito. A gente vê muito esse processo nas células de defesa do nosso corpo, os macrófagos, tá? Os macrófagos são células de defesa que combatem principalmente bactérias, agentes invasores. Ou seja, os seus macrófagos comem algumas bactérias através desse processo. Beleza? E a fagocitose, o que é isso? Fagocitose, pessoal, é esse processo aqui com partículas sólidas. E a pinocitose é esse processo aqui com partículas líquidas. Tá? E por último, nós temos a exocitose. A exocitose é esse mesmo processo aqui, só que inverso, porque ele não está absorvendo, ele está eliminando. A exocitose também pode ser chamada de plasmocitose. E o que é esse processo? Em vez de absorver, tá? A célula cria uma pequena estrutura aqui dentro e essa pequena estrutura vai ser eliminada para fora da célula. Beleza? Ela vai eliminar alguma coisa, vai eliminar alguns resíduos metabólicos, por exemplo, tá? Então, tudo que não presta dentro da célula
vai ser expelido através de um processo chamado de exocitose, também conhecido como plasmocitose. Esse processo, pessoal, são os transportes de substâncias que podem ocorrer tanto do meio interno para o meio externo ou do meio externo para o meio interno. Beleza, pessoal? Qualquer coisa, só falar. Eu estou disponível para solucionar qualquer dúvida. Valeu e até